Então, explicando isso aqui, ó, 2 elevado a x menor do que 8, certo? Isso aqui a gente resolve igualmente quando nós temos igual, né? É a mesma coisa. É uma inequação, certo? Só que ela é exponencial, né? Quando a gente tem um expoente, né, um número elevado a expoente, a gente fala que é uma equação exponencial, né? Porque o x ele está no expoente, né? A incógnita ela está no expoente. E aí, quando a gente tem uma equação exponencial, a gente resolve da mesma forma. Coloca um sinal de igual, iguala as bases, certo? E aí a gente pode cancelar. Então, ó, 2 elevado a x é igual ao quê? Eu tenho que reescrever esse 8. Porque 8, a gente consegue colocar ele em formato de potenciação. Porque 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2 e dividido por 2 dá 1, certo? Então, temos 3 2 aqui, então 2 elevado a 3. Perfeito? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Como nós temos a mesma base, nós podemos cancelar, certo? Se nós podemos cancelar, então a gente tem que x é menor do que 3. X é menor do que 3. Então, ó, se x é menor do que 3, colocando isso em intervalos, né, em quesitos de intervalo, a gente tem isso aqui, ó. X ele tem que ser um intervalo aberto até o menos infinito, porque ele é menor do que 3. Então, ele pode ser 2,9999, não pode ser 3. Ele pode ser 2, ele pode ser 1, ele pode ser 0,555, ele pode ser menos 1 milhão, mas ele não pode ser 3, ele tem que ser menor. Então, ó, ele está tendendo ao infinito, certo? E ele também tem que ter um intervalo aberto em 3, né? Por quê? Porque ele não engloba 3. Ele é menor do que 3. Se ele fosse x menor ou igual a 3, aí o intervalo aqui era fechado. Mas como não engloba, ele é um intervalo aberto. E aí quando a gente coloca na reta, né, vou só apagar aqui. Quando nós colocamos isso na reta, a gente geralmente faz assim: x menor do que 3, então eu coloco uma bolinha aberta, porque o 3 não está englobado, mas se ele tivesse, eu pintava a bolinha. E o x é todo esse cara aqui, ó. Certo? Daqui para cá é x, pode ser x. E aí quando a gente coloca isso no gráfico, imaginando um gráfico aqui, vou só fazer um gráfico aqui bonitinho. Então, eu fiz um gráfico aqui, né, para ficar legal de entender. Então, 2 elevado a x, né, quando a gente vai montar o gráfico, a gente usa aquela mesma regrinha, né, onde a gente vai propor valores para x e valores, né, e a gente vai obter valores em y. Só que aqui, nesse caso, a gente tem uma determinação, onde x ele tem que ser menor do que 3. Então, ó, 3 está aqui, né, que a gente colocou, e os valores de x estão para cá tendendo ao menos infinito, certo? Só que dentro dessa equação, 2 elevado a x menor do que y, quando a gente propõe valores, então, por exemplo, vamos lá, fazer a tabelinha x, y, certo? Então, por exemplo, quando x ele vale, deixa eu ver, menos 2, quanto que vai valer y? Então, eu venho aqui, substituo no lugar do x, menos 2, então vai ficar 2 elevado a menos 2, certo? Que é igual a 1 sobre 4, certo? Então, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25, né? Que é 1 dividido por 4. Quando x for menos 1, então 2 elevado a menos 1 igual a 1 sobre 2. Então, o y vale meio. Então, quando x for menos 1, o y vale meio, 0,5. Quando x for 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1, então o x vale 1. Quando x for 1, o y vale 2. E quando x for 2, o y vale 4. Certo? E agora até aqui, por quê? Porque quando o x ele não pode ser 3, porque a determinação, né, fala que é só até 3, não englobando 3. Então 2,999 poderia ser, mas 3 não, né?
Então, colocando esses valores no gráfico, ó, menos 2, 0,5. Então, o menos 2 está aqui, ó, menos 2, certo? 0,25 está mais ou menos aqui, né? Aqui, 0,25. Então, tem um pontinho. Menos 1, 0,5, menos 1 está aqui, né? Então, menos 1, 0,5 é metade de 1, então está aqui, 0,5. Perfeito? 0, 1, então o 0 está aqui, o 1 está aqui, então vamos pôr 1 aqui, ó. Bolinha aqui. Perfeito? Quando 1 vale 2, então 1 aqui. Melhor, quando o x valer 1, o y vale 2, então 2 aqui. 2 vamos pôr 2 aqui. E aqui vamos pôr 1. Quando o x valer 2, aqui, vem cá, 3 um pouquinho, o y vale 4. Então aqui, bem aqui em cima. Aqui, 4. Então ele vai ter esse formato aqui, né? Ó. Você pode ver que ela vai ter esse formato, né, de função exponencial. E aí vai variar de acordo com o exercício. Se o exercício pedir numa escala fechada, por exemplo, de 0 a 3, por exemplo, então só vai valer essa parte, né? Porque menor do que 0 não pode. Então vai variar de acordo com o exercício, entendeu?